Shalom, shalom, meus queridos, graça e paz, tudo bom? Espero que esteja tudo bem com você, que Deus te abençoe rica e poderosamente. Deixa eu te fazer uma pergunta, você sabe quem é Jesus? É, você teria condições de explicar para alguém quem é Jesus? Porque a sua fé é genuína nele? Porque você segue a Cristo? Porque veja bem, vivemos uns dias na sociedade, um tempo, melhor dizendo, que a fé, a fé e o evangelho, eles têm sido muito atacados por pessoas que têm a segunda tese que Deus está morto, ou que Deus não existe. Estava conversando com um amigo e, e ele estava falando sobre o evangelismo. O que é o evangelismo? E entre evangelizar em países de primeiro mundo e evangelizar entre países subdesenvolvidos como a África e alguns outros países, o mais difícil, por incrível que pareça, é você evangelizar em países de primeiro mundo, onde que o capital é muito forte. Por quê? Pregar na África ele é muito mais fácil do que você pregar nos Estados Unidos, França, Inglaterra. Aí você vai perguntar assim, por quê? Simples. A África é um país, um continente que a fome, a miséria domina. Então, quando você leva o evangelho é esperança, ele é vida. As pessoas param para te ouvir porque elas anseiam por esperança. Mas nos países de primeiro mundo, como Estados Unidos, França, a qual eu falei, é muito mais difícil porque ali reina o capitalismo, barriga cheia, uma boa casa, ótimos carros. Então, vamos lá. E tem pessoas que tentam combater aquilo que você leva como a palavra de Deus, o Evangelho. E a pergunta é: você tem é, argumentos para debater contra essas pessoas que dizem que Deus não morreu ou que Deus não existe? Vamos lá. De repente, muitos cristãos, eu vejo muitos assim, em grupo de WhatsApp, outras pessoas dizendo assim, o evangelho não se debate. Quem te falou isso? A Bíblia vai dizer, Atos dos Apóstolos, mostra que Paulo ele debatia, ele discutia na sinagoga, né, a respeito do evangelho e pregoava, convertia a muitos e outros não. Você não vai converter a todos, mas a palavra de Deus tem que ser pregada. E a pergunta é: você tem argumentos para falar a respeito da sua fé, defender a questão da sua fé, né? A defesa da fé? Como? Não estou falando de discutir, mas mostrando para as pessoas que a fé que você leva em Cristo é uma fé genuína. Paulo ele vai dizer que nada nos separará do amor de Cristo. Mas vivemos nos dias de hoje que não se precisa muita coisa para as pessoas estar se afastando de Cristo. Por exemplo, o trabalho é um deles, relacionamento é um deles, as dificuldades, né, é um deles. Infelizmente, eu estou vendo com essa pandemia a qual, né, está passando aí, líderes fechando as portas das suas igrejas, porque eu não sei. E aí, você tem argumentos sólidos para firmar sua fé e mostrar para aquelas pessoas que estão ao redor que você é uma mulher de fé, que você é um homem de fé e você tem como, na simplicidade do Evangelho, provar argumentos, é, tanto teológicos como filosóficos, para pessoas que estão ao seu redor? É, porque a questão não é só você dizer eu sou de Cristo, eu sou evangélico. Não. A questão também é a questão de você mostrar para aquelas pessoas que você vive um evangelho genuíno e que tanto a história
tanto a filosofia, tanto a teologia, elas têm base para afirmar a sua fé em Deus. Vivemos tempos trabalhosos. Quando fala tempo trabalhoso, não está falando de trabalho braçal, mas sim o trabalho que é de pregoar o Evangelho a toda criatura, né? Infelizmente, o ateísmo, o secretismo, eles estão entrando em escolas, em faculdades, nos trabalhos. E para você falar do amor de Deus, está sendo um pouco difícil, mas não é impossível. Entendemos também que o Evangelho ele não é por muito falar, não é só por, por falar, mas também por poder e milagres que Deus. Porque Jesus falou que esses milagres seguiriam os que crê, né? Crê na palavra de Cristo, crê que Ele é o único e suficiente Salvador. Então nós temos que se preparar cada dia mais para estar pregoando o Evangelho de Deus. Conselhos básicos que nós precisamos seguir estude mais a palavra, estude mais livros, leia, dedique tempo à leitura para que você possa ter resposta plausível para pessoas que perguntam sobre respeito da sua fé. A questão de mostrar que é um homem de Deus, que segue a Cristo, não é somente entre você vestir um terno, colocar um terno, uma gravata ou uma roupa qualificando que você é cristão, mas quando pessoas parar para conversar contigo, vai ver que está falando com uma mulher e com um homem que tem conhecimento pleno daquilo que é o Evangelho, das coisas seculares, das coisas de Deus. E a Bíblia diz, aquele que não tem sabedoria, peça a Deus, que Deus vai iluminar a sua mente, o teu coração, que Deus possa te abençoar rica e poderosamente. Shalom Adonai, graça e paz. Se o céu é o limite, nós estamos indo para lá. Se inscreva no nosso canal, divulgue esse vídeo, que Deus possa te abençoar.